Salve, gente boa! Segunda-feira cheia de notícias importantes, uma delas super importante, tá? O PL, o partido do Bolsonaro, conseguiu reunir o número mínimo de assinaturas para protocolar a urgência na anistia dos golpistas do 8 de janeiro. O que isso significa? Vai aprovar a anistia, é isso? Perdemos a guerra? Calma, não é isso não. Tem muitos passos ainda, muita coisa para acontecer. Mas se você quiser entender o que isso significa e quais são os próximos passos, fica aí que você vai entender comigo, tá? Vou te contar uma história também de um cara, economista, famoso, tal, trabalha com investimento, já foi presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique, um playboy. O que ele disse? Ele foi lá nos Estados Unidos num evento importante e apresentou a solução dele para os problemas do Brasil. E qual que é a solução dele? Ferra com os pobres, que aí dá tudo certo. Sim, não foi com essas palavras, óbvio, ele não ia dizer assim tão descaradamente, né? Mas foi isso que ele disse, com outras palavras. Vou te explicar, vou te contar o que ele contou e vou te mostrar com dados e números o quanto isso é uma burrice, uma besteira. Eu diria que chega a ser uma crueldade da parte dele. É rico, né? Não tá nem aí. Mas enfim, fica aí que você vai entender. Também vou te atualizar a situação do Glauber Braga, deputado federal lá do Rio de Janeiro, do PSOL, que está enfrentando um processo de cassação e já entrou pelo 6º dia de greve de fome. Ele está acampado na Câmara, enfrentando este processo de cassação. E aí, assim, como é que está a saúde dele e como é que está também o próprio processo, o andamento disso? Tem chance de escapar? Fica aí que eu te conto tudinho, tá? Tem inclusive gente do PL, do partido Bolsonaro, contra caçar o Glauber. Não significa que quem é contra vai votar contra, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra quando a gente está falando de um partido bolsonarista, né? Convicção é uma coisa, votação é outra. Também vou te contar uma coisa que está todo mundo me cobrando. Por que o Xandão colocou o Chiquinho Brazão, o mandante do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, em prisão domiciliar? Tem muita gente indignada. Como assim? O cara manda matar 2 e vai para casa cumprir pena em casa? É isso? Então, você vai entender o que aconteceu, porque tem motivo para tudo isso ter acontecido, tá? Também tem a nova tabela do imposto de renda e tem os resultados do mercado financeiro, porque o Trump deu aquela recuada, deu aquela amarelada, voltou atrás com as tarifas de smartphone, computador, processador, chip de memória, essas coisas de alta tecnologia. E aí, a bolsa subiu, o dólar caiu. Por quê? Porque mostrou que o Trump é um amarelão, né? Que a gente sabe que ele é laranjão, a gente sabe. Agora ele está demonstrando que ele é um amarelão, fica voltando atrás porque não dá conta de sustentar a briga que ele comprou. Mas vem comigo, que eu te explico tudo direitinho, que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o economês, o juridiquês, brasileiro e internacional, para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende, porque tem um português aí que a galera fala para ninguém entender mesmo, mas essa não é a prática aqui não, aqui você entende, tá? Também te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está no grupo recebe o conteúdo primeiro e não perde nada. O link está aqui na descrição do vídeo, lá embaixo, é só clicar e entrar, tá? E também te peço para engajar esse conteúdo, que cada vez que você engaja esse conteúdo, que você clica no compartilhar, que você comenta, que você curte, esse vídeo aparece para 4, 5, 10 pessoas a mais. É isso que a gente tanto precisa. Mas vamos nessa, tem notícia aí para você. Seguinte, PL protocola requerimento com 262 assinaturas para acelerar votação de projeto de lei da anistia. A oposição anunciou que tinha 264 nomes, mas 2 assinaturas foram rejeitadas pela Câmara. Então, o mínimo necessário para protocolar um pedido de urgência é 257 assinaturas. Eles conseguiram 5 a mais do que o mínimo necessário. O que isso quer dizer? Que a anistia está aprovada? Não. Quer dizer que o projeto pode, e nem significa que vai, pode ir à votação em regime de urgência sem passar pelas comissões. Por que eu digo pode e não vai? Porque só existe um ser humano na face da Terra que tem a autoridade de decidir sozinho o que vai ser votado na Câmara dos Deputados do Brasil. Quem é essa pessoa? Presidente Hugo Motta. Só ele. Então, assim, com assinatura, sem assinatura, com pressão, sem pressão, ele tem que decidir pautar, tá? Então, vamos com calma aí, mas vamos entender o que isso significa, né? O mais importante é você entender isso aqui, essa trairagem aqui pesada. 146 deputados de partidos da base, ou seja, de partidos que fazem parte do governo Lula, assinaram o pedido de urgência. Mais da metade dos deputados que assinaram a urgência são de partidos que têm ministérios, republicanos, PP, que é do Arthur Lira, republicanos, que é do Tarcísio de Freitas,
União Brasil, que é desse ministro que acabou de cair aí por suspeita de corrupção e entrou um outro. Só esses partidos deram um montão de gente que votaram a favor da urgência da votação do projeto de anistia. Então, assim, obviamente que o governo não está nada contente. Por quê? Porque fidelidade passou longe aí, né? O cara indica uma pessoa para um cargo, a nomeada, e põe um parente, põe um amigo, põe um conhecido, põe um correligionário lá da região dele para ocupar um cargo federal, e aí na hora de dar o voto, ele faz uma sacanagem dessa. E o STF também não está contente não, tá? Segundo a apuração da Bela Megali, do jornal Globo, ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Por quê? O que acontece? O próprio STF falou, ô Lula, você não consegue conter a sua base de apoio, é isso? Os seus deputados, aqueles que dizem que estão nos partidos que te apoiam, você não consegue conter esses caras? Aí fica difícil, né? Mas, claro, alguns ministros do STF falando em off, né? Obviamente que isso jamais é falado publicamente. E aí o governo realmente ficou bastante incomodado por conta da quantidade de pessoas que são da base aliada e que votaram a favor da urgência. Os deputados do PL que não assinaram o pedido de urgência para a anistia. Você vê, 2 caras do PL, do Bolsonaro, não botaram assinatura. Tiveram coragem de não botar assinatura contra tudo e contra todos dentro do partido deles. E aí um bando de borra-bota dos partidos aliados do governo vai lá e bota assinatura. De quem que eu tô falando? Quem são esses caras? Então, esses dois aqui, ó. Robson Faria e Antônio Carlos Rodrigues, são do PL. Inclusive o Robson Faria é pai do Fábio Faria, aquele que foi ministro do Bolsonaro, que foi casado com a filha do Silvio Santos, ou não sei, com as filhas do Silvio Santos. Então, é o mesmo cara. Não quis votar, não quis assinar o requerimento de urgência, né? Então, fica desse jeito. Presidente interino da Câmara vai aguardar volta de Mota para levar projeto de anistia aos líderes. Então, assim, o Mota viajou. E aí o vice dele é do PL, olha só que coisa, do partido do Bolsonaro. Altineu Cortes é o nome do cara, ele é o vice-presidente da Câmara. Só que tem um combinado, assim, não vai colocar um projeto dessa importância em votação sem eu estar aqui, disse o Mota para ele. Então o cara obedeceu, falou, eu não vou botar esse projeto para ser discutido. Espero o Mota chegar, semana que vem o Mota chega, vai sentar com os líderes dos partidos e vai decidir se vai botar isso aí em votação ou não e tal, porque tem um número mínimo, né? Tem 257, é a metade mais um dos deputados, eles atingiram o número mínimo. Significa o quê? Significa que os deputados, a maioria deles, quer votar logo. Ah, mas vai votar logo a favor ou contra? Isso é outra história. Ser a favor de votar logo, resolver essa parada, não significa ser a favor de dar anistia. Tem gente que vota pela urgência, chega lá e vota contra o projeto. Isso pode acontecer, tá? Então vamos deixar isso muito claro. E assim, o vice falou, eu que não vou meter a mão nessa cumbuca, porque senão eu vou sacanear o presidente, não vou esperar ele voltar, né? Planalto tem mapa de cargos de deputados como trunfo para desmobilizar a anistia. O que acontece? Um deputado foi lá hoje e retirou a assinatura. Aí o PL percebeu que, olha, está acontecendo um movimento aqui que pode fazer com que mais pessoas tirem a assinatura do projeto. Vamos correr e protocolar isso logo, que aí não dá mais tempo de tirar. Então ele fez isso, ele foi lá e protocolou o requerimento, que agora não dá mais para tirar as assinaturas, tá? Então, assim, tirar a assinatura, o governo não vai mais conseguir convencer ninguém a fazer. Agora, a votação ela é aberta, todo mundo vota com o seu nome, você vai saber quem votou a favor, quem votou contra a anistia. É claro que o governo vai botar todo o peso que ele tem justamente com esses aliados que têm cargo no governo, que tem gente nomeada por eles no governo. Mas pera um pouquinho, você nomeia um cara para ser superintendente de agricultura lá do seu estado. Eu vou lá e coloco o cara lá para trabalhar. Aí você vem e me trai, vou demitir esse sujeito lá então. Eu só coloquei ele lá porque você indicou, né? Essa é a lógica da negociação política entre deputados e o governo. Então o governo vai e fala, ó, estou com a listinha aqui, o mapa dos cargos. A Gleisi, que é a ministra das Relações Institucionais, pediu esse relatório, foi feito um relatório, cada deputado, quem é o apadrinhado dele indicado para um cargo dentro do governo e tal, e isso, claro, certamente vai ser usado como fonte de pressão também, para não ter chance de passar, essa votação ser aprovada, porque aí é outra história, né? A aprovação. A nova arma do governo Lula contra a anistia bolsonarista na Câmara. Também não é só os cargos, tem um outro aspecto também. Seguinte, lembra que eu te falei? O Hugo Mota é o único cara que tem a possibilidade de pautar um projeto, mesmo com a urgência aprovada. Ele pode simplesmente pôr na gaveta e esquecer. Ele pode. Não significa que ele vai fazer, mas ele pode. E aí é o seguinte, o que o governo está argumentando? Ó,
tem 1.136 projetos já com a urgência aprovada e que não foram votados até hoje. Existe uma fila gigantesca. Pra você ter uma ideia, tem projeto que a urgência foi aprovada em 2018, 7 anos atrás, e até hoje essa urgência não foi votada. Você imagina, era urgente, hein? Não foi votada até hoje. Por quê? Porque o Arthur Lira não colocou para votar, chegou agora o Hugo Mota também não colocou para votar. Por quê? Como eu disse, ele não é obrigado a colocar para votar. É um bom indicativo de que os deputados querem votar? É. Mas mesmo assim ele não é obrigado a colocar para votar. Então o governo está alegando, justo quando a gente fala nova arma, é uma arma retórica, é argumento, é discussão. O governo está levando a seguinte discussão, ó, você vai furar a fila, tem 1.136 urgências para serem votadas, você vai passar na frente dessa... E é tudo urgência, pô, não é à toa que esse nome, tudo urgente. Você vai passar na frente dessas urgências para votar um negócio que não tem a menor importância, que já tem pesquisa mostrando que mais da metade dos brasileiros é contra. E mesmo assim você vai pautar, esse é o argumento que o governo Lula está usando para convencer o Hugo Mota a não pautar isso, pelo menos não por enquanto. Ah, tem um monte de urgência para passar na frente aí. É fila. Vai furar fila por quê? Né? O objetivo do governo é fazer com que o Hugo Mota não paute esse projeto da anistia. Mas se ele pautar, é como eu falei. Se ele pautar a votação da urgência, os deputados vão votar não a favor de dar ou não anistia. Eles vão votar a favor de votar com urgência. Então, assim, estamos querendo resolver essa questão rápido. Aí depois tem uma nova rodada, tem que pautar de novo, dessa vez, aí sim, o mérito. Vamos ou não vamos dar anistia? Ah, a Câmara aprovou, vou imaginar que a Câmara aprovou a anistia, porque isso pode acontecer. Qual que é o passo subsequente? O projeto vai para o Senado. O Davi Alcolumbre já falou, não pauto nem a pau Juvenal, não vai pautar. E se não pautar, fica lá na gaveta, esquece, não tem anistia. Vai ter pressão, os bolsonaristas vão pressionar e tal. Vamos imaginar, assim, com muita boa vontade, que o Davi Alcolumbre também fala, tá bom, vai, vou pautar. Aí, com mais boa vontade ainda, a gente imagina que o Senado aprove. O que acontece depois? Vai para a sanção do Lula. Qual a chance do Lula sancionar uma anistia? Nenhuma, zero. E se o Lula vetar, aí tem que derrubar o veto. Aí precisa de mais voto ainda para derrubar o veto. E aí, se derrubar o veto, alguém vai no STF e o STF já declarou, em outras situações, que crime contra a democracia, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não são passíveis de anistia. É inconstitucional dar anistia para esse tipo de crime. Ou seja, mesmo que o PL, o Bolsonaro, mesmo que a turma toda consiga apertar, pressionar e aprovar esse projeto na Câmara, no Senado, consiga derrubar o veto do Lula, mesmo assim vai cair no STF, porque não se pode dar anistia para quem tenta dar golpe de Estado. Então, assim, uma perda de tempo, uma perda de dinheiro gigantesca por parte do Congresso Nacional, porque cada vez que abre o Congresso, que vai votar, é um custo gigantesco, né? Para abrir aquelas portas, para entrar os deputados, para acender a luz, ligar o computador, para botar segurança, para servir o cafezinho, para funcionar o Congresso. Custa 36 milhões de reais por dia. Por dia. Incluindo aí, claro, o salário dos deputados. Então, assim, é dinheiro público sendo gasto em sessões que são inúteis, porque a anistia não vai sair. Então é só perda de tempo, disputa política e gasto público desnecessário. É isso que está acontecendo. Ó, vamos mudar de assunto, deixa eu contar uma história aqui que é o seguinte, Armínio Fraga. O Armínio Fraga foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil foi uma lástima na época que ele foi presidente do Banco Central. Não crescia, não tinha crescimento econômico, não tinha nada. A economia brasileira afundou na época que esse cara comandava o Banco Central. Brasil precisa congelar salário mínimo por 6 anos, diz Armínio Fraga. Quem é esse sujeito? É esse aqui, ó. Tá vendo a cara dele? Então, esse sujeito aí, bilionário, banqueiro, ele é dono de uma empresa que só mexe com dinheiro de magnata. Ele faz investimento para bilionários, para milionários, para gente muito rica. Só trabalha com rico, sabe? Aposto meu braço direito, que nunca entrou num metrô na vida, num ônibus, então nem se fala. Não tem nem ideia, nem sonhando. Acho que ele nunca nem sonhou que ele era pobre, tá? E aí o Armínio Fraga está dizendo exatamente isso. Ó, vamos lascar com o pobre que aí resolve o problema. Porque congelar o salário mínimo é o quê? Lascar com o pobre, né? Ele não falou essas palavras, vamos lascar com o pobre, mas nem precisa. Quando um sujeito chega e fala, não, vamos congelar o salário mínimo, ele quer mais é que o pobre se lasque. Então, né, é isso.
Pensamento de um tucano raiz adorado pelas elites, diz Rogério Corrêa, após Armínio Fraga propor congelar o salário mínimo. O que o Armínio Fraga propôs exatamente? Exatamente o seguinte: durante 6 anos só vamos corrigir o salário mínimo pela inflação, ou seja, nada de aumento real, zero. Desde que começou o governo Lula, por 3 anos consecutivos, o salário mínimo teve aumento real, acima da inflação. Durante o governo Bolsonaro inteiro, durante o governo Temer inteiro, não teve aumento real do salário mínimo. A última vez que tinha tido aumento real do salário mínimo foi lá atrás, no governo Dilma, antes do impeachment. Depois, só caos. Depois, dali para frente, só para trás, tá? E aí o Armínio Fraga estava num evento lá nos Estados Unidos, em Harvard, né? E aí perguntaram para ele qual que é a solução. A solução é essa. E por que ele... Aí a gente tem que entender o porquê, né? Por que ele diz isso? Então, ele diz isso porque ele acha que o problema da economia brasileira é a previdência social. Como o salário mínimo é atrelado à previdência social, 70% dos aposentados do Brasil ganham um salário mínimo, quando o salário mínimo sobe acima da inflação, o gasto da previdência sobe também, né? Então ele alega isso: meu Deus do céu, a inflação vai explodir, aliás, a previdência vai explodir, e a gente não pode permitir isso, então tem que parar de subir o salário mínimo, para parar de subir também o salário dos aposentados. É isso que disse o Armínio Fraga. Palavras da Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. Isso é uma crueldade, né? Gleisi reage à crueldade de Armínio, que propôs congelar o salário mínimo por 6 anos. Ela disse justamente isso, assim, alguém que não tem ideia do que é sofrer, do que é ser pobre, do que é ter dificuldade financeira, do que é fazer continha para saber se vai poder comprar comida para o mês todo, né? Ele não tem ideia, nunca passou nem perto disso. O máximo que ele passou perto da pobreza é olhar pela janela do carrão dele, blindado, e olhar lá fora um morador de rua, uma pessoa pedindo dinheiro. Ele não deve nem abrir a janela, né? Mas, enfim, eu vou te provar detalhadamente como é uma estupidez, uma idiotice o que falou o Armínio Fraga. Primeiro que é o seguinte: o problema da previdência social não é exatamente a previdência normal, essa privada, né, que, enfim, a maioria dos trabalhadores se aposenta. O problema da previdência privada principal é a previdência dos servidores públicos, que é uma previdência separada, e principalmente a previdência dos militares, tá? Faça a seguinte conta, te mostro aqui, ó. Pega um aposentado, ele ganha lá um salário mínimo por mês durante 13 meses, porque tem o 13º, certo? O salário mínimo está na faixa de 1.500, tá? Ele ganha 18, quase 20 mil por mês, por ano, perdão. Desse dinheiro que ele recebe, para cada aposentado, fica faltando, ao final do ano, R$ 7.247. Esse é o déficit por aposentado do regime geral da Previdência Social. Então, para cada aposentado, o governo falta arrecadar R$ 7.247 por ano para pagar toda a aposentadoria dele. Os servidores públicos, que é um regime separado de Previdência Social, olha o tamanho do buraco. Para cada funcionário público aposentado, o governo fica devendo por ano R$ 62.300. É quase 9% praticamente, 9 vezes, perdão, 9 vezes mais do que o déficit da Previdência comum. Aí você vai para os militares, olha o tamanho da barra. Você tem uma ideia, servidores e militares juntos representam 3% de todos os aposentados do Brasil. 3. 97 está nesse primeiro gráfico aqui, regime geral. Apesar deles só se representarem 3% de todos os aposentados, eles representam 30% do déficit da Previdência. Para cada militar aposentado, tem pensão, tem aquelas coisas das filhas, tem tudo. Para cada militar aposentado ou que receba uma viúva ou uma filha que recebe pensão, o governo fica devendo todo ano R$ 130 mil, tá? De 7 para 130 mil, são 18 vezes mais do que o déficit da aposentadoria comum do cidadão brasileiro. Então, assim, e quem são os servidores públicos que têm uma previdência separada e quem são os militares? São a casta privilegiada da previdência, né? Porque é gente que ganha bem, gente que recebe salário integral depois que aposenta, porque essa galerinha lá do gráfico, lá do primeiro gráfico, não, né? Nunca recebe aposentadoria integral, né? Você contribuiu 5 salários mínimos, quando você aposenta com 3, quando passa 10 anos, você está recebendo 1,5. E a maior parte recebe R$ 1.500.
Então, assim, o Armínio Fraga está propondo não aumentar o salário de quem ganha R$ 1.500 por mês. Para ele, é a solução. E aí eu te mostro agora como não é essa a solução. Esse aqui é um outro gráfico que eu elaborei com dados oficiais, dados de 2023, que é o dados mais recentes, que fala sobre incentivos fiscais. E assim, aqui a gente vê claramente quanto que o governo gasta com pobre e quanto que o governo gasta com rico, né? O Armínio Fraga acha que o governo gasta demais com pobre. Mas aí assim, se você tirar previdência, saúde, educação, mas deixar assistência social, que é o dinheiro que realmente o governo dá para o pobre. Assistência social, o que é? Bolsa Família, BPC, Vale Gás, alguns benefícios que são dados para deficientes físicos, benefícios, por exemplo, na conta de luz, né, tarifa social, essas coisas. Tudo isso somado num ano, em 2023, final de 2023, que é o dado mais recente que existe, 2024 ainda não saiu. São 361 bilhões de reais por ano que o governo gasta com pobres. Os incentivos fiscais das empresas, ou seja, aqueles incentivos, o governo deixa de arrecadar o imposto, a empresa deixa de pagar o imposto. Só os incentivos fiscais, que é dinheiro gasto com rico, 456 bilhões de reais. Então, assim, de cara, o governo gasta com rico quase 100 bilhões de reais a mais do que ele gasta com o pobre. E desses incentivos fiscais é o seguinte, a lei diz que o incentivo fiscal tem que ter uma justificativa, o cara tem que, sei lá, gerar X empregos, abrir uma nova unidade e tal. Nada disso é fiscalizado. Os governos, não só o governo federal, mas os estaduais também, eles vão lá, fazem uma lei, dão um incentivo. Ninguém fica sabendo se aquele incentivo trouxe, de fato, uma vantagem para o Brasil. Não existe fiscalização. Então é dinheiro dado mesmo, tá? 456 bilhões. O que isso significa? Significa o seguinte, que está aqui do outro lado, ó. Para cada R$ 1 que o governo federal gasta com gente pobre, ele gasta 1,26 com rico. Sim, ele gasta 26% mais com os ricos do que com os pobres. Ô Armínio Fraga, e se a gente tirasse um pouco desses incentivos fiscais das empresas aí que não justificam o incentivo que recebem, será que não era mais negócio do que cancelar o aumento do salário mínimo? Sabe por quê? Porque o pobre, ele ganha o salário mínimo e gasta tudo. Esse dinheiro vai inteirinho para a economia. O rico não, né? O rico guarda, põe na poupança, ele ganha 1 milhão e gasta 100 mil e 900 mil e guarda. Não vai para a economia, não gera emprego, porque vai aonde? Vai para o banco do Armínio Fraga, onde ele faz os investimentos. O rico vai lá, põe o dinheirinho na mão do Armínio Fraga e fala, ó, investe aí para mim, compra ações, compra ouro, compra dólar, compra o diabo, mas faz eu ficar mais rico. Esse é o papel do Armínio Fraga. Então, assim, faz sentido na boca dele sacanear o pobre. Por quê? Porque ele trabalha para gente rica. E mais do que trabalhar para gente rica, ele é rico e nunca soube, nem sonho, o que é pobreza. Então, para ele é fácil defender que você ferre com os pobres e tá tudo certo. Agora, tá aí. O governo gasta mais dinheiro, muito mais, com o rico do que com o pobre. Então, será que não dava para consertar? Por exemplo, a Previdência Social, será que não dá para tirar aí por metade desses incentivos fiscais das empresas e botar lá na Previdência para cobrir o rombo e ficava todo mundo feliz do mesmo jeito? Hein, senhor Armínio Fraga? É um caso a se pensar, né? Enfim, também, ó, tem outra notícia que eu quero contar para você, que é a atualização da situação do Glauber Braga, né? O Glauber Braga está enfrentando um processo de cassação, está em greve de fome, já está pelo 6º dia, e é importante você saber como é que tá, quais são as chances dele de escapar e principalmente como é que tá a saúde do Glauber, né? Antes eu só quero falar com você rapidinho sobre uma oportunidade de trabalho online. Online, no computador, no celular, ganhar uma grana em casa, saca? Tem muita gente que faz isso. Trabalho, óbvio, é em casa, mas não é vagabundagem, é trabalho, tá? Não é, fórmula pra você ficar rico em uma semana. Não viaja. Ralação. Sabe, gente normal que acredita que para ficar rico tem que trabalhar? Então, eu tô falando com esse tipo de pessoa. Se você quer uma renda extra, um complemento de renda ou uma renda principal online, trabalhando em casa, com flexibilidade de horário, de repente você pode até mudar de cidade, ir morar perto da família, ir morar na praia, enfim, se livrar da escala 6x1, às vezes você tem um emprego, está super insatisfeito, você quer mudar de vida, a oportunidade é essa. Aqui embaixo, ó, o primeiro link que aparece na descrição do vídeo é um link que vai abrir uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, que vai te explicar tudo que você precisa sobre uma escola de negócios digitais que te ensina profissões
online. Tem várias, tem prestação de serviço, tem que trabalhar com vendas. E não é venda do próprio curso não, tá? Não é isso, não vende o próprio curso. Venda de produto. Você, por exemplo, vendedor da Magalu, vendedor da Amazon, fazer dropshipping, fazer gestão de tráfego na internet, abrir um iFood, tem várias profissões que você pode aprender nesses cursos, tá? Então, ó, clica no link da descrição, conversa com o Clayson que você vai entender tudo que você precisa e se servir para você, se for do seu interesse, tenho certeza que você pode aumentar a tua renda aí. Você pode ganhar 2, 3, 5, 10 mil reais por mês, dependendo da sua dedicação ao trabalho novo. Valeu? Fica a dica aí. Mas vamos lá, falar do Glauber, que é o que a gente estava falando, né? Glauber começa a apresentar fraqueza e abatimento no 6º dia de greve de fome, disse Sâmia Bonfim. Sâmia Bonfim, que é a esposa dele, também é deputada federal, também pelo PSOL, né? A Sâmia falou sobre isso por quê? Porque ele entrou pelo 6º dia de greve de fome, ou seja, completos são 5 dias, agora é o 6º, né? Há 5 dias em greve de fome, Glauber Braga diz estar mais abalado. Ele falou com algumas pessoas e realmente ele falou, olha, estou mais fraco, estou mais abalado. Qual que é a situação do Glauber? Ele está bebendo água, está bebendo isotônico, mas só, não está comendo nada. Está sendo acompanhado por médicos, está sendo acompanhado por muitos apoiadores, gente que é amiga do Glauber, que sabe da luta do Glauber e que está lá ajudando a defendê-lo. Ele está acampado, tem até uma fotografia dele, ó. Essa aqui, ele pôs um colchão lá no plenário da comissão do Conselho de Ética, do auditório onde acontecem as reuniões do Conselho de Ética, e ele está dormindo lá. Ele falou que vai ficar lá até o dia que votarem se caça ou se não caça o Glauber. E ele está cada vez mais fraco, cada vez sofrendo mais, né? Inclusive, assim, por que isso preocupa? Porque quanto tempo o Glauber vai aguentar? O deputado está em greve de fome, quanto tempo aguentamos ficar sem comer? Pois é, essa matéria aqui eu vi alguns especialistas que falou o seguinte, na condição do Glauber, em que ele está bebendo líquido e também repondo lá alguns sais minerais com isotônicos, ele tem condição de aguentar um pouco mais. O problema principal é a pessoa ficar sem beber nada. Se ela não beber nada, ela morre em 4, 5 dias. Agora, se ela não estiver comendo, mas estiver bebendo, ela pode durar bastante tempo, assim, até um mês. Já tem situações em que a gente já ouviu casos de pessoas que ficaram um mês sem comer nada e não morreram em greve de fome porque estavam ingerindo líquidos, que é a situação do Glauber. Mas uma pessoa com esse tempo todo sem comer, obviamente, fica absolutamente debilitada, né? Então, daqui para frente, se essa greve de fome não acabar, a gente vai ver a condição de saúde do Glauber começar a piorar, proporcionalmente ao tempo que for passando e que ele estiver sem se alimentar. Então, assim, quanto antes resolver essa questão, era importante. Inclusive, essa greve de fome tem um pessoal do Centrão, que inclusive é a favor de caçar o Glauber, que está dizendo o seguinte, olha, essa greve de fome pode até acelerar a cassação dele, ao invés de atrasar. Por quê? Porque o pessoal vai falar assim, não queremos que o cara morra de fome aqui dentro do Congresso, vamos votar isso logo. E a tendência é votar para caçar o Glauber. Então, essa greve de fome pode ser até ter um efeito contrário do que o Glauber está esperando. Pode provocar uma aceleração do processo de cassação, o que é bastante problemático, né? Como o Planalto vê a situação de Glauber Braga? Então, foram perguntados, esse pessoal do governo, falei, e aí, vocês vão fazer alguma coisa? O que vocês estão achando? O que vocês estão sentindo? Conversando com os deputados, tanto da base do governo quanto da oposição, se bem que base, né? A gente viu aí no começo do vídeo, a base votando a favor da urgência, da anistia, mas não quer dizer muita coisa, né? Ser base. Mas, enfim, o que o governo falou? Falou, olha, o que a gente avalia é, primeiro, a situação do Glauber é bem difícil, tá? Existe, assim, uma vontade de caçar o Glauber por parte de boa parte dos deputados da direita brasileira, e o Centrão está incluído aí, né? Segundo, a própria postura do Glauber, segundo os interlocutores do governo falaram, não está ajudando. Por quê? Porque ele é combativo, né? Ele vai para cima, ele briga, ele acusa, ele aponta o dedo e tal. E isso, segundo o termômetro que o governo está fazendo lá, avaliando, conversando com os deputados, isso não seria uma coisa boa. Por quê? Porque isso também irrita os chamou O Glauber chamou o Arthur Lira de bandido, chamou o Eduardo Cunha de bandido, quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara, né? Ele vai para cima, ele também foi para cima do relator do processo de cassação. Então, assim, esse comportamento agressivo, combativo do Glauber, na avaliação do governo, não está ajudando, que ele não está conversando com as pessoas, ele está atacando. Essa é a avaliação, tá? Não significa que eu penso isso, não significa que o Glauber pense isso, significa que essa é a avaliação que o governo fez ao conversar com pessoas, com deputados que vão votar, se caça ou se não caça. Então essa é a sensação que os deputados transmitiram ao serem ouvidos
por pessoas do governo. Então, a situação do Glauber é realmente difícil. Não é fácil não, tá? Embora, olha só, tem coisas até inusitadas, né? Líder do PL, eu tô falando do Sóstenes, gente. Pessoalmente, sou contra a cassação de Glauber Braga. O Sóstenes é um dos deputados mais nojentos que tem no Congresso Nacional. Pra você ter uma ideia, foi ele que apresentou aquele projeto de lei lá, o Estatuto do Estuprador, sabe? Aquele que queria obrigar a mulher estuprada a ter o filho do estuprador. Então, é do Sóstenes esse projeto, tá? E ele também está capitaneando essa história da anistia aí. Mas, enfim, perguntaram para ele, e aí, você acha que tem que caçar o Glauber? Ele disse, não, acho que não. Acho que podia dar uma suspensão, porque ele deu um chute na bunda do cara lá, mas não é o caso de caçar. Até porque jamais na história do Brasil um deputado foi cassado por ter agredido qualquer pessoa. Uma agressão física jamais deu cassação. Já teve até assassinato dentro da Câmara. O pai do Collor matou um deputado. O pai do Collor deu um tiro num deputado inimigo, errou o tiro, acertou no outro, que não tinha nada a ver com isso, e o cara morreu. Tá? Já teve deputado que bateu em mulher dentro da Câmara, deputado que bateu em deputada e não foi cassado. Teve agora uma deputada que correu atrás de um homem armado no meio da rua, não foi cassada. Teve um deputado agora que bateu na cara de um eleitor dentro do Congresso Nacional, não foi cassado. Então, o Sóstenes falou, eu particularmente não sou a favor. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, o meu partido é a favor, então assim, eu não vou destoar do meu partido. Se o meu partido quer votar para caçar, eu vou votar para caçar. Ou seja, sou contra, mas vou votar a favor, né? Porque palavra não é um trem que o Sóstenes tem, nem palavra, nem honra, nem decência. Então, por conta disso, mesmo sabendo que é sacanagem, mesmo admitindo, quer dizer, sabendo todo mundo sabe, mesmo admitindo publicamente, numa entrevista, que ele está sendo injustiçado, mesmo assim, o Sóstenes já disse que se o PL for para cima, ele também vai votar a favor da cassação. E o PL vai para cima, a gente sabe disso, é óbvio. Então, assim, essa é a situação maluca que está vivendo o Glauber Braga, um deputado honesto, decente, trabalhador, propositivo, que está sendo cassado justamente por ser honesto demais. Esse filme aí você já viu, não já? Lá em 2016 com a Dilma, então, uma presidente honesta foi cassada por um congresso de ladrões. Agora, tudo indica que um deputado honesto será cassado por uma Câmara de bandidos também. É isso aí. Enfim, vamos seguir, mas vou dar uma olhadinha no bico aqui que eu mereço, né? Olha essa notícia aqui, muita gente me perguntando sobre isso. Alexandre de Moraes manda acusado por morte de Marielle para prisão domiciliar. Chiquinho Brazão estava preso, vai para prisão domiciliar. Mas, pô, que é isso? O cara mandou matar 2 pessoas e mesmo assim vai sair da cadeia, vai para prisão domiciliar. O cara é rico, vai cumprir pena em casa, com todo conforto, com todo luxo. Calma, pequeno gafanhoto, isso tem explicação. Seguinte, tá na lei, né? Um preso que tem muitos problemas de saúde, que corre risco de vida na prisão, ele tem direito, pela lei, à prisão domiciliar. Ah, mas como é que o Chiquinho Brazão tá pela hora da morte? É isso? Que não tava, agora tá. Então, vamos lá. Quem avaliou a saúde do Chiquinho Brazão não foi o médico do Chiquinho Brazão, não foi ninguém contratado pela defesa do Chiquinho Brazão. O Xandão, o Alexandre de Moraes, ele pediu para o próprio sistema penitenciário federal fazer uma avaliação da saúde dele. Ele está preso lá em Campo Grande, estava, né, preso em Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. O tal do RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. O que é isso? É um regime super fechado e rigoroso. O cara toma banho de sol sozinho, 2 horinhas numa varandinha, não tem acesso àquele pátio com todos os presos, não recebe visita, não tem visita íntima. Quando alguém vai visitar ele é através daquele vidro, conversa pelo telefoninho, pelo interfone ali, sabe? Parlatório. Então, até os advogados conversam ali pelo parlatório. As conversas com as visitas comuns são gravadas. Então, assim, não tem televisão na cadeia, não tem nada, não tem nenhum benefício. E o Chiquinho Brazão tem problema cardíaco, tem uma série de problemas de saúde. E aí, o advogado pediu uma avaliação. O papel do ministro é, ok, vou pedir avaliação, mas quem vai fazer a avaliação é uma pessoa isenta. Não pode ser o advogado que contrata um médico e manda avaliar, porque você sabe como é que é, né? Dá uma grana pro médico e ele bota o que quiser no laudo, mas não. Quem avaliou o Chiquinho Brazão foi o Sistema Penitenciário Federal.
E qual foi o resultado dessa avaliação? Eles disseram o seguinte: ele corre risco de ter uma morte súbita, se ele continuar aqui nas condições que ele está na cadeia. Morrer de repente, tipo Clezão, sabe? O Clezão estava doente e morreu, do nada. Ele não morreu porque ele estava na cadeia, mas ele morreu porque ele tinha a saúde fragilizada e ele teve uma morte súbita e por acaso ele estava dentro da cadeia. O Chiquinho Brazão pode acontecer a mesma coisa. Então, quando os responsáveis médicos do Sistema Prisional Federal emitiram esse laudo dizendo que realmente a saúde dele está frágil e que ele realmente corre risco de morrer na cadeia, aí o Xandão aplicou a lei. Estou contente com isso? Claro que não. Queria que esse cara mofasse, ficasse na cadeia até o último dia da vida dele. Mas lei é lei, e essa lei vale para mim, vale para você, mas também vale para o Chiquinho Brazão. Se ficou comprovado que ele está pela hora da morte, ele tem que ir para prisão domiciliar. Ah, mas e o Roberto Jefferson, você pode perguntar. O Roberto Jefferson está pedindo prisão domiciliar porque está doente, está com câncer, está internado, está malzão, e o Xandão não dá. Por quê? Porque o Roberto Jefferson deu um monte de tiro na Polícia Federal, jogou granada na Polícia Federal. O Roberto Jefferson é um sujeito louco. Se soltar, ele é perigoso. Ah, mas o Chiquinho Brazão não é? É, mas é outro tipo de perigo. Né? Outro tipo de perigo. Sem contar que ele vai continuar usando tornozeleira eletrônica, não vai poder receber visita de ninguém em casa, só os familiares ali que moram vão poder conviver com ele e os advogados, mas ninguém. E a prisão vai ter monitoramento assim, ó, em cima essa prisão domiciliar. Claro que é mais confortável ficar preso em casa, óbvio que é, principalmente porque ele é um cara rico, né? E por mais incrível que pareça, a gente estava falando agora há pouco do Glauber, não foi cassado até hoje, continua recebendo salário de R$46 mil por mês dentro da cadeia e agora dentro da prisão domiciliar, porque o Hugo Mota não pauta a cassação dele. Hugo Mota, atenção Hugo Mota, e aí, vai pautar ou não vai? Então assim, essa situação do Chiquinho Brazão, comprovada com laudo médico, não tinha outra coisa a fazer, tinha que colocar o cara em prisão domiciliar. Se a saúde dele melhorar, porque ele vai ser avaliado frequentemente, se a saúde dele melhorar, ele volta para a cadeia, tá? É temporário, é enquanto a condição de saúde dele está nesses termos aí. Mas se ele melhorar, tanto é que o Domingos Brazão, que é o irmão dele, e o Rivaldo Barbosa, que é aquele delegado da Polícia Civil, continuam presos. Eles não estão com problema de saúde, eles não vão sair da cadeia, vão continuar presos aguardando o julgamento deles, tá? Então a situação do Chiquinho Brazão é muito específica e ela está prevista na lei. Pode parecer injusta, por quê? Porque obviamente o crime que ele cometeu gera uma indignação em muita gente, uma indignação social gigantesca, que foi o assassinato da Marielle e do Anderson, porém a lei prevê isso, e a lei prevê isso justamente, chama até de prisão humanitária, porque é isso, não deixar o sujeito morrer definhando na cadeia. Se ele está doente, se está comprovado que ele está doente, aí nesse caso ele recebe um tratamento especial. É exatamente essa situação do Chiquinho Brazão. Não gosto dela, não acho justa, mas é a lei. E a lei precisa ser cumprida na democracia. É assim que funciona, né? Enfim. As últimas notícias que eu queria comentar com você é justamente as notícias econômicas, né? Ó, nova tabela do imposto de renda começa a valer em maio, veja que muda. O Lula assinou uma medida provisória atualizando a tabela do imposto de renda para R$ 3.036. Quem ganha até R$ 3.036 está isento, não vai pagar imposto de renda. O que é isso? 2 salários mínimos, não 518, então. 2 salários mínimos. O Lula prometeu, desde o primeiro ano, ele vem renovando a isenção do imposto de renda, aumentando, que sobe o salário mínimo, aí 2 salários mínimos passa a ser um valor maior, ele vai lá e renova a tabela do imposto de renda para que quem ganhe 2 salários mínimos não pague. Lembrando que no governo Bolsonaro, quem ganhava 1,5 salário estava pagando imposto de renda, justamente porque ele não atualizava a tabela. E agora o Lula está fazendo essa atualização da tabela, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, 3 anos de governo, 3 anos de atualização da tabela do imposto de renda. E lembrando que ainda tem aquele projeto de lei lá da isenção até 5 mil, que ainda está sendo discutido. O Arthur Lira é o relator do projeto, vai ser discutido na Câmara, no Senado, vai ser aprovado, seguramente. O que a gente imagina que pode ser complicado é a tal da compensação, né? Por quê? Porque os caras não querem tributar os ricos. Então isso aí vai dar briga. Agora, contra a isenção de 5 mil, ninguém vai votar. Então, contra, não vai. Então, ano que vem vai ter isenção para quem ganha 5 mil. Mas, por enquanto, já está garantida a isenção para quem ganha 2 salários mínimos. É mais uma atualização da tabela
feita pelo governo Lula. E a última notícia é a seguinte: dólar fecha em queda a 5,85, com alívio nos mercados após novo recuo de Trump. Ibovespa tem alta. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,39% e o dólar caiu 0,34% para 5,85. O que aconteceu? A amarelada de Donald Trump. Sim. Por quê? Porque o Trump, na sexta-feira, quando já tinha fechado os mercados financeiros, anunciou que ele ia recuar nessas histórias da tarifa da China. Tá valendo tarifa para a China, menos para celular, smartphone, né? Computadores, memórias, chips, né? Equipamentos de processadores e tal. Ou seja, as Big Techs, principalmente a Apple, a Samsung, que é coreana, então a Samsung também ia se lascar. Essas empresas foram para cima do Trump e o Trump baixou a bolinha, amarelou, o laranjão amarelou e retirou as tarifas. Por quê? Porque é mais que dobrar o preço de um iPhone nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Mais que dobrar, né? Então, compra de computador. E assim, coisa que a China vende muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são extremamente dependentes de computador importado, de celular importado, de chips de processamento importado, de processadores de computador importados, de placas de vídeo importados, tudo isso eles precisam importar. E aí ia ficar tudo muito mais caro. O Trump percebeu, com muita cobrança em cima, voltou atrás, demonstrou que ele é bravateiro mesmo, que conforme aperta ele recua, ou seja, aquele machão que diz que ia enfrentar todo mundo, que ia subjugar o mundo, que não sei o quê, já desmanchou no ar, já desmantelou que nem uma geleia. Tá? Já tirou as tarifas do mundo inteiro. Suspendeu 90 dias. Por quê? Porque é essa coisa de ficar negociando. E a da China, não, a China continua. Mas tira dos smartphones. Precisa ajudar os caras que me ajudaram aqui, né? Mais ou menos isso. Por quê? Porque a galera das Big Techs ajudaram muito o Trump a ganhar a eleição. Estavam, inclusive, tudo lá de puxa-saco, de baba-ovo do Trump no dia da posse, aquela fila de bilionários. E agora está todo mundo ferrado. Então eles começaram a brigar com o Trump, e o Trump, para agradar esses caras, que são importantes para ele, porque bancam ele, então ele voltou atrás e retirou essas tarifas. E por conta disso, os mercados perceberam, olha, o Trump não tá com essa bola toda, o Trump fala, mas na hora do vamos ver mesmo ele recua. Então, dólar caiu, bolsa subiu, os mercados meio que voltando ao normal. Vamos ver os próximos dias, né? Porque do Trump você espera tudo. Então amanhã pode estar tudo ao contrário. Mas hoje, por enquanto, o cenário é esse. Com dólar em queda significa um alívio aí para não ter problema de inflação. Bolsa em alta significa as empresas faturando de novo, né? Vendendo, botando suas ações no mercado e elas sendo vendidas. São duas boas notícias para o brasileiro como um todo, tá? Mesmo que você não invista na bolsa, significa que as empresas estão caminhando bem. E isso significa geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento econômico e social do país, né? Dólar baixo, mais baixo, significa menos inflação. Tudo isso também é importante. Mas enfim, é isso. Essas foram as notícias dessa segunda-feira, as notícias mais importantes que eu destaquei aqui na segunda-feira. Eu muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, eu agradeço demais e te convido mais uma vez para entrar no nosso grupo de Zap para receber todos os conteúdos que a gente manda antes de todo mundo e para não perder nada. E para deixar lá o seu engajamento também. Se não deixou no começo do vídeo, deixa agora. Um like, uma inscrição, um comentário, que é fundamental para aumentar a visibilidade desse vídeo. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a economia, a justiça brasileira e do mundo. Um abração para você. Tchau.